Senhor Presidente do Congresso, caro Presidente da Comissão Política Regional, Presidente do PSD da Madeira, Miguel Albuquerque, cumprimento também todos os membros dos órgãos regionais que foram eleitos nestas últimas eleições diretas, senhoras e senhores congressistas, senhoras e senhores convidados. Estive justamente aqui há 2 anos atrás no congresso que marcou uma viragem importante na vida do PSD da Madeira e também na região autónoma da Madeira. Nessa altura, como se recordam, o PSD fechou um ciclo que foi um ciclo importante de responsabilidade na condução da política regional na Madeira, com uma liderança que foi substituída por uma outra que reunia expectativas elevadas, sobretudo dentro do PSD, mas era a convicção do PSD que reunia também expectativas elevadas na região. Isso veio a confirmar-se e hoje este congresso é, de certa maneira, um congresso de consagração daquilo que foi uma escolha importante, feita há 2 anos atrás, e que se revelou não apenas acertada, mas frutífera, no sentido em que o PSD cumpriu o seu desígnio nas eleições regionais e cumpriu um mandato, e está a cumprir um mandato, que vai ao encontro daquilo que são as expectativas elevadas que todos os madeirenses têm relativamente à região. Eu posso testemunhar, portanto, de uma forma muito privilegiada, o caminho de credibilização que foi percorrido nestes 2 anos, de maturidade que foi revelada e os resultados que têm vindo a ser entregues aos madeirenses e que são importantes. Foi possível, depois de fechar o programa de assistência, mostrar que era de responsabilidade coletiva olhar para o futuro sem pôr em causa a estabilidade financeira. E isso é muito importante, porque cá e lá, que é como quem diz, quer na Madeira, quer no país, no seu todo, o nosso futuro estará sempre mais comprometido se não soubermos equilibrar, do ponto de vista financeiro, as nossas escolhas em cada momento. Mas é evidente que o futuro se constrói não apenas garantindo um chão importante, sólido, em matéria de finanças públicas. É preciso também que as reformas que vamos empreendendo nos tragam mais confiança e, com isso, mais investimento para o futuro. Julgo que esse é o resultado importante que podemos até hoje averbar com esta alteração de liderança que foi realizada dentro do PSD, na Madeira, mas também ao nível do Governo. É possível recuperar da crise, lançando ações importantes que vão preparando o futuro. Esse trabalho é um trabalho feito, evidentemente, por uma equipa grande, não pode ser de outra maneira, mas é muito justo poder salientar e, nessa medida, felicitar e cumprimentar aquele que foi o elemento relevante dessa estratégia, que assume, portanto, a liderança deste processo, que é o Miguel Albuquerque. Miguel, os meus parabéns pela maneira como conseguiste conciliar o que era a história do PSD na Madeira com uma elevada expectativa que se vem cumprindo, de que não vivemos apenas do passado, conseguimos todos os dias encontrar novas razões para ter confiança no futuro e para o construir ao nível das mais elevadas aspirações dos madeirenses.
Claro que nós sabemos que o futuro depende muito do bom trabalho que vai aqui sendo feito, mas depende também da nossa capacidade conjunta, não o podemos fazer isoladamente, de fazer progredir a ideia da nossa autonomia regional. Teremos sempre em conjunto ideias que podem não ser totalmente coincidentes, mas temos provado ao longo dos anos uma grande abertura para podermos ir transformando esta realidade de modo a fazer convergir a vontade nacional com aquilo que é a necessidade de encontrar novas respostas em cada uma das regiões autónomas. Há aspectos que relevam da solidariedade nacional que são sempre atuais. Vou referir um que está por cumprir e que, na posição em que me encontrava antes de liderar o governo no país, me tinha comprometido a fazer e que não deixarei de ajudar a que a República honre esse compromisso, se isso for necessário, e tem que ver com a construção do Hospital do Funchal. Não se trata de uma reivindicação sem relevo. Ela é justa e legítima. Fez parte do nosso compromisso eleitoral nacional em 2015. Não foi apenas um compromisso assumido pelos candidatos à Assembleia da República eleitos no Círculo da Madeira. Foi um compromisso nacional e é, para mim, inexplicável que um governo como aquele que hoje temos em Portugal, que gosta de andar sempre com o Estado Social na boca, não tenha encontrado uma explicação razoável para não concretizar rapidamente este compromisso nacional, que é o de investir adequadamente na saúde da região, para isso canalizando os meios que são adequados, em parceria com o Governo Regional, para que os madeirenses possam ter acesso a um equipamento que é indispensável para o futuro da região. Mas há outros aspectos que têm vindo a merecer reflexão. Tenho a certeza que será matéria a discutir aqui também neste Congresso. Haverá oportunidade para a discutir em termos nacionais e que tem que ver com o próprio modelo de financiamento das regiões. Olhando para o futuro, há trabalho para fazer aqui em conjunto. Com responsabilidade, respeitando a coesão nacional, respeitando também a necessidade que a insularidade tem de encontrar meios diferenciados de se poder financiar. Julgo que esse será um tópico que merecerá uma reflexão conjunta e esperemos, no fim desse processo, poder chegar a um ponto de convergência que nos permita, cá e lá, em todo o país, ter uma visão ainda mais sustentada da autonomia regional, com um compromisso ainda mais forte para o futuro. Mas deixem-me dar-vos uma palavra de contexto nacional para a vossa reflexão neste Congresso. Já mais de um ano passou desde que no Parlamento os socialistas se aliaram aos comunistas, aos deputados do Bloco de Esquerda e dos Verdes, para derrubar um governo que tinha saído das eleições e constituírem um governo alternativo. Hoje, nós temos a possibilidade de olhar para os resultados que foram alcançados e de fazer, portanto, uma avaliação do que foi e do que está a ser esta experiência governativa nacional. Por vezes, quando olhamos apenas para nós próprios, temos mais dificuldade em tirar conclusões.
Mas se fizermos uma avaliação olhando também para o que se passou noutros países que, como nós, estão dentro da zona euro, como nós, enfrentaram preços do petróleo mais favoráveis ao longo do último ano e meio, como nós, beneficiaram de políticas monetárias do Banco Central Europeu mais favoráveis, a um custo do dinheiro mais baixo e, portanto, que de alguma forma dão melhores condições aos países que acumularam mais dívidas. Quando olhamos para países como é a Irlanda, como é a Espanha, por exemplo, que executaram nos últimos anos programas de reforma importante, como nós fizemos no nosso país. E comparamos o nosso desempenho com o desempenho que estes países têm, temos de concluir que alguma coisa de errado se passa com as nossas políticas. Porque esses países crescem muito mais do que Portugal. A Espanha cresce mais do dobro do que Portugal. A Irlanda, mais do que isso, quase o triplo do que cresce Portugal. E, por outro lado, verificamos que esses países têm custos de financiamento muito mais baixos do que Portugal. Quase metade, no caso da Espanha, a quarta parte, no caso da Irlanda. Estão todos a ver. Imaginem a vida de uma organização, de uma associação, de uma empresa, de uma família, como escolham. Se na vida desta organização se crescer metade ou a terça parte do que os outros, e se pagar o dobro, se tiver de pagar o dobro ou 4 vezes mais pelo dinheiro que precisamos para investir, alguma coisa lá para a frente não vai bater bem. Quando comparamos o que está a acontecer em Portugal com o que se passa nesses países, verificamos, portanto, que o nosso crescimento, mesmo que seja maior do que aquilo que estava previsto, e será provavelmente um bocadinho maior em 2016 do que o próprio Governo previu, continuará a ser muito menos do que é nesses países. E como ficou provado ainda há pouco tempo, quando Portugal emitiu 3 mil milhões de euros para se financiar, o custo que estamos a pagar para ir buscar dinheiro lá fora é muito mais do que aquilo que os outros pagam e, em vez de aliviar os custos do passado, agravam os custos do passado. Ora, se no tempo do dinheiro barato não substituímos dívida cara por dívida barata, quando é que o vamos fazer? Os anos que temos à nossa frente serão, portanto, anos mais difíceis do que teriam de ser se as políticas que estão a ser prosseguidas pelo Governo fossem diferentes. Este é o aspecto crucial. E digo que é crucial porque o tempo não anda para trás. Nós hoje sabemos que esse Governo tem uma agenda muito diferente do que tem o Governo da Espanha, ou o Governo da Irlanda, ou outros governos que são mais bem-sucedidos do ponto de vista do desemprego, do crescimento da economia, do investimento, do que o Governo português. O tempo não anda para trás, quer dizer que estamos a desperdiçar oportunidades. E dado que as circunstâncias envolventes tendem a não andar para trás também e a oferecer mais facilidades, significa que vamos ter de fazer um esforço muito maior do que seria necessário para nos podermos aproximar daqueles de quem estamos a distanciar-nos agora. Qual é a diferença? A diferença é que esses países têm políticas muito diferentes daquelas que nós prosseguimos. Quais foram as nossas? Reverter o passado. Eu nunca vi, na história económica do país, um governo tão revanchista quanto aquele que nós temos em Portugal. Aquilo que constitui o cerne do programa do governo é, no essencial, reverter reformas que vieram do passado. Ora, quando devíamos estar a acrescentar reformas para o futuro, que ancorassem as expectativas dos investidores, que trouxessem mais confiança, mais gente para investir em Portugal, como aqui na Madeira se procura, mostrar confiança para atrair investidores,
É deles que precisamos. São eles que correm riscos, que geram novo emprego, que trazem, portanto, mais rendimento para o futuro. Se não trouxermos novo investimento, dificilmente poderemos ambicionar mais do que aquilo que já alcançamos. O governo que hoje governa Portugal é um governo que não traz ambição para o futuro. A grande ambição que tinha, que era reverter o que vinha do passado, está praticamente cumprida e não se lhe conhece uma ideia mobilizadora que possa atrair investimento, que possa fazer reganhar confiança, que possa trazer para o futuro dos portugueses uma expectativa positiva, fundada não numa crença vaga em que os governos acertam porque têm de acertar, mas que acertam porque têm uma estratégia que sabem cumprir. Por isso disse já há algum tempo que este governo está esgotado. Não digo que esteja esgotado politicamente no apoio que precisa de encontrar no Parlamento. Bem sei que agora houve uns exemplos que foram mostrados ao país de falta de convergência dessas forças. Está esclarecido, por higiene democrática, o PSD não faz parte da geringonça que governa o país e, portanto, sempre que essa geringonça não se entender, que façam um esforço maior de entendimento e, em vez de elogiarem mutuamente a coerência das suas discordâncias, possam olhar para o PSD e não ver o parceiro que lhes falta cada vez que as coisas funcionam mal. Não é para isso que servimos, nem hoje, nem no passado, nem no futuro. É a maioria que apoia o governo que tem mesmo de se entender para que o governo possa governar. Seria mesmo uma perversidade que não fosse assim. Sublinho aqui que o Partido Socialista não ganhou as eleições. Já aconteceu no passado ter ganho as eleições, não ter a maioria e depois precisar de conversar com os partidos para saber onde reuniria os apoios para governar. E já no passado, o PSD ou esteve uma vez no governo por razões muito relevantes de interesse nacional, em 1983, ou viabilizou medidas importantes, nomeadamente orçamentos de Estado, quando o Partido Socialista não tinha maioria no Parlamento. Mas há uma diferença muito grande. O Partido Socialista, nessa altura, tinha ganho as eleições, tinha essa legitimidade eleitoral. Mas hoje não tem. A sua legitimidade é parlamentar. Foi encontrada nos partidos que não querem que o PSD governe. Então, o que faz sentido democraticamente é que esses partidos se entendam como base de sustentação do governo. Nós não andaremos a votar contra por votar, mas não esperem que a gente tenha de votar a favor apenas porque o governo se desentende com os partidos mais radicais. Eles só são radicais quando não dá jeito ao governo. Quando apresentaram a solução de governo, louvaram, o próprio Primeiro-Ministro louvava a importância de trazer o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda para a governabilidade. Lembram-se disso? Nessa altura, esses partidos não eram radicais. Nessa altura, esses partidos davam estabilidade, coesão ao governo. Ora bem, basta de habilidades balofas. Se é assim, eles que se entendam, mas que não atirem a culpa para cima de nós cada vez que não se entendem em torno de alguma coisa que consideram extremamente responsável e importante para o país. O PSD tem uma grande responsabilidade. É o maior partido português. Nós não mudámos o nosso discurso por estarmos hoje na oposição. Continuamos a olhar para os portugueses e a dizer-lhes que se queremos ter a ambição de
de fazer parte do primeiro mundo de que fazemos parte. Não à espera do próximo downgrade, mas à espera de valorizar a nossa posição de investimento, a confiança no país, porque é isso que nos permite sonhar com os pés assentes na terra mais alto e ambicionar mais. Se queremos tudo isso, então temos de ser o partido que fomos sempre, o partido da sociedade civil, o partido que defende a mobilidade e a ascensão social no país, o partido que defende a abertura da nossa economia e da nossa sociedade. Bem sei que agora começam a aparecer vários exemplos na Europa e fora dela que trazem o apelo ao protecionismo, ao fechamento económico e social, porque o fechamento económico conduz sempre ao fechamento social, que de alguma maneira faz apelo a valores mais primários do nacionalismo para rejeitar aquilo que vem de fora. Não vamos por aí. Não nos deixamos seduzir por essas ideias. Respeitamos as ideias dos outros, mas não sentimos necessidade de dourar a pílula e de começar a mudar a nossa conversa para nos aproximarmos de ideias que não são as nossas. Nós defendemos uma sociedade aberta, nós, como economia, queremos atrair investimento de fora e queremos levar as nossas empresas para o mercado global. Somos pequeninos na extensão do nosso mercado para poder pensar que só com ele podemos crescer o suficiente. Podemos todos, em conjunto, crescer muito mais numa sociedade aberta do que em sociedades fechadas. Mais grave às vezes do que a pequenez do mercado interno é a pequenez das ideias que se instalam em certas cabeças. Nós, ao longo da história, já vimos várias vezes, a história do século XIX, a história do século XX, que sempre que o mundo se fechou, sempre que os nacionalismos se exacerbaram, sempre que as sociedades calcionaram políticas públicas mais protecionistas, perdemos bem-estar, perdemos até liberdade no horizonte com que podemos olhar para o futuro. O futuro que queremos construir, portanto, não é com essas ideias. E não é a mudar as ideias que temos que devemos conversar com os eleitores e com os portugueses. É reafirmar-lhes os nossos valores e princípios. De social-democratas, de gente que quer ser cosmopolita, que quer olhar para o mundo com ambição e que quer fazer parte dele de forma integrante e não de uma forma isolada. Essa é a nossa visão do que Portugal pode representar no mundo, seja a olhar para a Europa, seja a olhar para o Atlântico e para o resto do mundo. Não desgraduamos nem desqualificamos os políticos com que não estamos de acordo. Mas não deixamos de afirmar a diferença das nossas ideias. E eu estou convencido de que as nossas ideias podem trazer mais progresso, mais segurança, mais bem-estar, mais progresso, portanto, aos portugueses do que aquelas que tenho visto em prática noutros países do mundo e que, de certa maneira, se começam a ensaiar também na Europa e há quem queira ensaiar em Portugal. Termino dizendo-vos, portanto, que o PSD pode orgulhar-se do seu património histórico, quando olhamos para aquilo que foi o seu percurso ao longo de todos estes anos de democracia em Portugal e nas regiões autónomas. Falo, portanto, em Portugal, em termos de governo central, mas também nos governos das regiões autónomas. O nosso país comporta uma visão, ao longo de todos estes anos, de abertura e de progresso, que precisa de ser melhor sustentada nas escolhas
de cada dia. As escolhas que hoje estão a ser feitas no Governo da República são ideias e programas que nos atiram para o passado. O que nós queremos dizer aos portugueses é que não se constrói o passado, não se constrói uma linha de futuro a reescrever o passado, nem a olhar sempre para o passado. E é isto que eu penso que o PSD precisa de dizer a todos os portugueses, estejam eles na Madeira, nos Açores, no continente ou na nossa diáspora. Nós continuamos a olhar para os portugueses com sentido de responsabilidade. Quem ambiciona para o futuro tem de se esforçar, tem de acrescentar alguma coisa ao que já tem. Isso pressupõe algum esforço. Isso pressupõe fazer escolhas que nem sempre são fáceis. Mas quem ambiciona ter mais do que aquilo que conquistou tem de aceitar também o esforço inerente a acrescentar o seu horizonte. E em Portugal, quem tem acrescentado o horizonte aos portugueses tem sido, sobretudo, ao longo da história, o PSD. É por isso que me orgulho de ser o seu Presidente e sei que haveremos de voltar a ter a oportunidade, no Governo, de acrescentar futuro aos portugueses. Obrigado.